a reação do rei, o pedido dele, mas inicialmente, agora no começo, nós temos que voltar para a história, porque nós damos um adiantado na história por pegar a leitura no meio do caso. Mas se você voltar para o começo, olha verso 1, por favor, do capítulo 20, a palavra de Deus diz: sucedeu depois disso, que os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles aos amonitas, vieram para a batalha contra Josafá. A realidade aqui é que dois grandes povos vieram contra Josafá, contra a capital de Israel, Jerusalém, contra o povo de Deus, os israelitas. Esse povo, Amon e também Moabe, se você for olhar num mapa, aí lá no Oriente Médio você poderia localizar ali o Mar Morto. O Mar Morto é interessante porque tem uma quantidade de sal tão grande que se você pula lá dentro, joga um objeto lá dentro, vai flutuando em cima desse mar. Meu próprio sogro já foi lá 2 vezes, visitou Israel e pulou lá dentro do mar e falou que é coisa impressionante, é uma sensação diferente. Você vai flutuando, boiando lá naquele mar morto onde tem muito sal. Mas assim, no lado leste desse mar, para o norte do mar, você encontraria a terra antiga de Amon. Para baixo, para o sul, embaixo de Amon, você encontraria o que? Moabe, ou seja, eles eram vizinhos. Nesse caso aqui, eles fizeram um pacto. E aí se alinharam, uniram para lutar contra o inimigo dos dois. Quem? Israel. Só que nesse caso, Israel não tinha feito nada. Eles estavam quietinhos no reino deles. E esses dois se uniram e eles fizeram o quê? Eles atravessaram o mar. Eles atravessaram o mar e olha agora no verso 2. Então vieram ali alguns que contaram a Josafá, dizendo: vem ali uma grande multidão contra ti, delém mar, neste lado da Síria. E eis que eles estão em Azazon Tamar, que é Engedi. Ou Engedi. Engedi, se você for localizar também no mapa, é do lado oeste do mar. Já é do mesmo lado de Jerusalém. E na verdade, fica mais ou menos, Engedi de Jerusalém, fica mais ou menos uns 40 quilômetros. Ou seja, daqui para Estiva, gente. Aqui para Estiva. Fica pertinho, não é muito longe. Então vem já esses dois grandes povos contra Israel, contra Jerusalém, contra o rei Josafá. Mas você tem que entender o seguinte: a multidão é grande. Em quantidade, o exército unido é maior do que o exército de Josafá. É maior do que o exército de Judá. E não é só isso. Quando ele sobe do caso, quando ele descobriu que iria ser atacado, a distância já era o quê? Curta. De Estiva para cá, gente. Ou seja, o ataque era iminente. Aí, ele pensando, calculando, não somente ele, mas certamente os capitães, os generais, todo mundo lá do exército, os líderes, eles entenderam uma coisa: nós não temos jeito. Esse exército é muito maior que nós, já está, em cima da gente. Nós não temos nem jeito. Olha o verso 12, o que ele fala, o que ele pede ao Senhor, que já lemos. Nosso Deus, tu não o julgarás? Porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia. É grande demais e já é perto demais, está em cima de nós. Será que você já se encontrou numa situação dessa na sua vida? Senhor, é maior que eu e está já em cima de mim, não tem como eu vencer. Não tem como eu vencer. Essa é a realidade da situação onde o rei Josafá e o seu reino, Judá, se encontram. Olha a reação dele. A reação do rei é o quê? Olha verso 3. E Josafá temeu. Claro, quem não iria temer perante de uma situação dessa?
A pessoa que diria, eu não teria medo, é a pessoa que ou é desonesta, mentirosa, ou a pessoa é louca. Amém? Gente, acontece na nossa vida que após de passar por várias experiências, sempre vem mais uma que nunca passamos, ou seja, aquela que sempre tivemos medo que aconteceria conosco, e o que acontece? Recebemos a ligação do médico. Recebi seus exames, eu preciso que você venha aqui no consultório conversar comigo. Mas o senhor não pode só passar o resultado pelo telefone. Não, precisamos conversar. Amém? Quantas vezes também um marido ou até uma esposa recebeu uma mensagem: não te amo mais, já era, estou com outro. Quantas vezes um pai recebeu uma telefonema do filho que sofreu um acidente, ou filha. Irmãos, há muitas situações nessa vida que traz medo ao nosso coração. Ou não é verdade? E só por sermos salvos, filhos de Deus, não quer dizer que tais coisas não acontecerão conosco. Até que acontece, e quando acontecem, nós temos que fazer igual Josafá. Entender que está acontecendo porque Deus permitiu. É interessante aqui, irmãos, porque Josafá, ele não questionou a existência de Deus. Isso aconteceu, então Deus não deve existir. Algo ruim aconteceu na minha vida, então deve significar, isso significa então que Deus não existe. A maldição que está acima desse mundo, né? Ou seja, que influencia tudo na nossa vida, tudo nesse mundo, não é culpa de Deus. É culpa nossa. É culpa nossa, quer dizer. Foi Adão e Eva que pecaram e desde então, sabe o que nós continuamos fazendo? Pecando. E se você acha que, mas é que eu não tenho escolha, todo mundo tem escolha. Quantos bebem bebida alcoólica sabendo o perigo que existe? Amém. Existe quantas pessoas que você conhece que já sofreram um acidente muito grave porque tinha bebida alcoólica envolvida. E mesmo assim, você com essa consciência, em algum momento da sua vida, bebeu mesmo sabendo o que o álcool poderia causar na sua vida. Quantos já fornicam sabendo que o neném pode ser o resultado disso? Já às vezes vão entrando num relacionamento desse, pensando, eu vou abortar. Você sabe quantas moças, quantas meninas, coitadas, estão vivendo hoje em dia com consciência muito pesada, problemas até mentais, por causa de decisões que elas tomaram lá atrás? Você acha que as vozinhas desses neném não gritam no sono dessas meninas? Se achar que não, então você precisava conversar com algumas dessas mulheres. A maioria que hoje em dia diria para você, não faça isso não. Somos pecadores. Nosso pecado nos coloca em situações onde estamos desfrutando do que fizemos, sofrendo a consequência. Olha, Josafá, se você ler o capítulo anterior, o capítulo 19, rapidamente, leia alguns versos aqui comigo, para você ver, ele era um rei bom, ele era um rei muito bom. Olha aqui, capítulo 19, verso 4. E Josafá habitou em Jerusalém, e ele saiu novamente pelo meio do povo, de Berseba até o monte Efraim, e os trouxe de volta ao Senhor Deus dos seus pais. Ele trouxe o povo de volta a Deus. Olha agora o verso 5. Ele pôs juízes na terra, em todas as cidades fortificadas de Judá, cidade por cidade, e disse aos juízes, vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor, e Ele está convosco quando julgardes. Amém, que o Brasil tivesse um líder desse, amém.
Olha, verso 7. Porquanto agora que o temor do Senhor seja sobre vós, atentai e fazei-o, porque não há iniquidade com o Senhor nosso Deus, nem acessão de pessoas, nem aceitação de presente. Ou seja, Deus é justo. Ele trouxe o povo de volta a Deus. Ele colocou sobre o povo líderes honestos, justos, ou seja, cobrou que fossem assim. Que líder, que rei. Mas sabe, ele não era perfeito. Assim como você e eu, nós não somos perfeitos. E pode demorar para chegar a consequência do nosso pecado, mas de Deus não se zomba. O que o homem semeia, ele colherá. Agora volta um capítulo para o capítulo 18. Olha verso 3. Segundo Crônicas 18, 3. E Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo para Ramote Gileade? E ele lhe respondeu: eu sou como tu és, e o meu povo como o teu povo, e nós estaremos contigo na guerra. Ele fez um pacto, ele fez aliança com quem? Com Acabe. Não sei se você conhece bem quem que é, mas deixa eu falar uma coisa para você. A esposa desse cara era Jezabel. Então já tá falado, já está dito. O homem era um rei perverso. Sua esposa perversa. Um casal perverso no comando do outro lado de Israel. Infelizmente que a nação tinha se dividiu. Então, no caso, ele se alinhou, ele fez um pacto com esse rei perverso e saiu para lutar com ele. E graças a Deus, pela misericórdia de Deus, Josafá não foi morto. Deus matou Acabe, mas não matou Josafá. Mas olha, acha que a consequência não virá. Ah, mas pastor, então o senhor está dizendo que Deus colocou Amon e a Moabe contra Israel, ou Judá nesse caso, contra Judá, por causa do pecado de Josafá. Tá, sabe, quando você lê o texto, você não recebe uma resposta. Pode ser que realmente Deus mandou Amon e Moabe, atacou, ou permitiu, no caso, permitiu que atacasse Israel por causa do pecado do rei Josafá e os demais, os israelitas lá de Judá. Ou pode ser que era somente uma prova. Mas como é difícil saber, amém? Às vezes, a gente passa por circunstâncias e não entendemos se é correção ou se é prova. Ou sou eu que passo por isso? Amém? Gente, eu falo para você, eu não tenho uma consciência perfeita. Eu sou bem consciente que, lá no passado já fiz umas coisas que até agora, graças a Deus, estou em pé pela misericórdia de Deus. Mas se Deus cobrar, eu vou precisar depender muito da graça dele para continuar. Tem hora que a gente não sabe se é correção ou prova. E independente se seja prova ou correção, a nossa reação deveria ser a mesma. Porque eu digo para você que Josafá, ele temeu, a Bíblia diz isso no verso 3, e Josafá temeu. Mas sabe o que nós entendemos aqui? Que Josafá, ele temeu como devia ter temido. Amém? Como assim, pastor? É natural você, perante de uma situação que para você é impossível, maior que você, é natural eu e você temer. Amém? Ter medo. Mas sabe o que devemos fazer? Temer mais a Deus do que a situação. Como é que você vai discernir que você está confiando ou não em Deus? Se seu medo para com Deus é maior do que a situação. Se você tem um medo maior de não agradar a Deus na prova, de não agradar a Deus na correção. Senhor, a situação é maior que eu. Senhor, eu não consigo suportar.
eu vou ser vencido. Mas eu temo ao Senhor. Eu confio no Senhor. É interessante que, olha aqui, guardando o texto nosso, olha, vá por favor até 2 Timóteo capítulo 1. 2 Timóteo capítulo 1. Olha esse texto aqui. Segundo Timóteo 1, verso 7. Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder e de amor e de uma mente sã. Deus não nos deu o quê? O espírito de medo? Se você temer mais a situação do que a Deus, você não está temendo da forma correta. Você deveria temer mais a Ele. Senhor, nessa situação que é maior que eu, essa batalha que eu não consigo vencer, sabe? Eu temo ao Senhor. Eu não quero desfalecer nessa batalha, porque eu sirvo a Ti. O Senhor é digno de eu lutar nessa batalha, mas eu não consigo. Mas eu temo a Ti. Eu temo também a questão de, assim, desapontar o Senhor. De desistir quando o Senhor está contando comigo, no sentido de eu ser um bom soldado seu. Será que seu medo é esse? Certa vez um homem foi salvo de uma vida muito perversa, do mundão mesmo. Aí ele começou a crescer no Senhor e a partir de um certo tempo aí, já estava na igreja, bom tempo, não muito tempo, mas eu acho mais ou menos um ano, se minha memória não me falha, nesse momento. Então não era muito tempo, mas já era um bom tempo. Esse homem já tinha sido encarcerado, ele tinha um passado muito, muito escuro mesmo, mas graças a Deus, Deus o salvou, estava transformando a vida dele. Mas aí a partir de mais ou menos um ano que passou, ele começou a ficar com medo. E o medo dele era o quê? O medo dele era, depois de Deus o salvar daquela vida, depois do Senhor o purificar de seus pecados, e depois de Deus fazer tantas coisas na vida dele, o transformando no homem que ele se tornou, o medo dele era desapontar a Deus, desfalecer, desistir, e assim, não agradar a Deus, mas desagradar a Deus, depois de tudo que Deus fez para ele. Então, ele marcou uma conversa com seu pastor, e naquele dia, naquele horário, ele entrou no escritório do pastor, sentou na frente do pastor e falou: pastor, eu estou com um problema. Ele falou: o que é, irmão? Ele falou: eu estou com muito medo de desapontar a Deus, de desagradar a Ele, de desistir depois de tudo que Ele me fez. O que eu faço? Sabe o que o pastor falou para ele? Não perca esse medo. Não perca esse medo. Esse é um medo saudável. Esse é um temor saudável. Tanto é que muitos de vocês já têm decorado o texto, mas a nossa Bíblia fala em Jó 28, verso 28. E disse ao homem: eis o temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. O temor do Senhor, que é sabedoria, e o apartar-se do mal é entendimento. O Josafá, ele temeu, mas ele temeu da forma correta. Ele temeu mais ao Senhor do que a situação impossível, do ataque iminente. Olha verso 12, voltando ao nosso texto, 2 Crônicas 20, verso 12. Ó nosso Deus, tu não os julgarás, falando do inimigo, porque não temos qualquer poder contra esta grande companhia que vem contra nós, tampouco sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão sobre ti. Deixa eu perguntar uma coisa para você aí. E eu gosto de fazer isso quando estou lendo a Bíblia, ou quando estou lendo qualquer livro.
Mas eu gosto de me colocar na situação, gosto de me imaginar naquela história. E é bom, legal. Hoje em dia, infelizmente, parece que a geração atual não tem mais imaginação. Está tudo nas imagens, nas telas, mas graças a Deus por uma imaginação saudável, onde você consegue ler, se colocar na história, se coloca na história. O rei Josafá está clamando ao Senhor e ele fala o quê? Ele fala no final do verso 12, mas os nossos olhos estão sobre ti. Mas por quê? Por que os olhos deles estavam, como ele diz aqui, sobre o Senhor? Porque eles estavam prestes a serem o quê? Atacados. Eu penso comigo, onde estavam os olhos deles antes de receber essa notícia? Antes que eles foram informados que eles iriam ser o quê? Atacados. Você acha que os olhos deles estavam assim? Eles estavam igual agora, fitos no Senhor? Ou se eles são como nós, e eu creio que eles eram igual a nós, ou seja, nós somos iguais a eles. Os olhos estavam em outras coisas. O homem estava preocupado com o serviço, a esposa preocupada com o filho, o rei estava preocupado com outras coisas que precisavam, outros pesares, outros negócios do reino, né? Responsabilidade dele. Até que tudo parou por essa notícia. E sabe o que aconteceu por essa notícia má? Uma coisa boa. A melhor coisa que podia acontecer. Ou como diz o mineiro, melhor coisa. Sabe o que aconteceu? Os seus olhos foram fixados no Senhor. Graças a Deus pela aflição da nossa vida. Graças a Deus pela correção da nossa vida. Graças a Deus pela prova em nossa vida, quando nós, por causa dela, olhemos para o Senhor. Onde estão seus olhos hoje à noite? Se os seus olhos estão fitos no Senhor por causa daquilo que está acontecendo, será que não era isso, exatamente isso que precisava acontecer? Olha verso 4, segundo Crônicas 20, verso 4, e Judá reuniu-se para pedir socorro ao Senhor. De todas as cidades de Judá, eles vinham buscar o Senhor. A grande realidade é que muitas vezes buscamos ao Senhor somente nos apertos. Ou pelo menos buscamos a Ele de forma mais intensa, mais verdadeira, por causa dos apertos. A nossa carne, ela nos engana e facilmente desviamos os nossos olhos do Senhor. Colocamos outras coisas no lugar dele. Começamos com nosso tempo, com nossa força, com nossa concentração a adorar a coisas que não é o Deus. Sabe, o meu tempo, a minha concentração, o meu coração deveria ser voltado sempre a quem? A Ele. Mas como é interessante, quando vem a paz em nossa vida, facilmente nós desviamos o nosso olhar do Senhor. Olha aqui, voltando a 2 Crônicas, capítulo 19, o capítulo anterior, olha verso 1, como começa verso 1. Ou como começa o capítulo. E Josafá, o rei de Judá, retornou em paz para sua casa em Jerusalém. Graças a Deus pela paz. Graças a Deus que Deus o poupou, ele sobreviveu daquela guerra que ele não devia ter feito junto com o seu aliado, infelizmente, o Acabe. Ele voltou em paz e ele até aproveitou dessa paz para poder fazer umas reformas lá, amém. Mas sabe o que acontece depois de um tempo de paz? Muitas vezes
sem percebermos. O descuidado em nossa vida faz que a gente não olhe para o Senhor como deveríamos. E precisamos um ataque por Amon e Moabe. Precisamos passar por uma situação maior que a gente. Onde a gente entende, olha, precisamos de socorro. Olha verso 7. 2 Crônicas 20, verso 7. Não és tu, o nosso Deus, que expulsaste os habitantes dessa terra de diante do teu povo Israel, e a deste para sempre a semente de teu amigo Abraão. Olha o que o rei está fazendo. Ele está lembrando o Senhor das vitórias que o Senhor concedeu à nação, isso lá no passado. E ele está citando até como Deus era amigo de quem? Do patriarca deles. Quem que era? Abraão. Oh, Senhor, tu fizeste no passado, oh, faça de novo, Senhor. Faça conosco. E sabe, graças a Deus, o que o Senhor fez no passado com os seus filhos, Ele ainda quer fazer hoje. Amém? Deus não mudou. Sim, o mundo jaz em trevas. O mundo, sim, está caminhando para a nova ordem mundial. Já está pronto, na verdade, para receber esse governador, o anticristo. Mas nós não estamos aqui aguardando o anticristo. Nós estamos aqui aguardando o abençoado aparecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E ainda desejando, ou seja, deveríamos estar desejando o quê? Ver Ele agir em nossa vida. Salvar almas. Além de salvar almas, transformar essas vidas. Olha o que o povo fez. Por favor, olha agora no verso, se puder olhar agora no verso 13. E todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Pai, deixa eu falar uma coisa para você. Não adianta você ser o único da sua família que se entrega ao Senhor. Não adianta você ser o único da sua família que conhece a Bíblia, que evangeliza, ou seja, que fixe seus olhos no Senhor. Quem tem que vir junto? Seus pequenos? Suas esposas? Deixa eu perguntar uma coisa para você, pai. Quando foi a última vez que você colocou a família inteira perante o Senhor? Quando foi a última, ou seja, será que tem uma última? Que tem uma última? Será que ao vir para o altar você sempre veio sozinho? Você nunca veio com a esposa? Nunca teve uma oração com seu filho ou filha no altar? Eu não estou falando que é coisa de sempre, mas se nunca houve, olha, onde nós estamos nos colocando perante o Senhor? Você acha que é uma coisa assim, somente na mente da gente, que espiritualmente, se a gente desejar, se a gente forçar em nosso coração, algo mágico vai acontecer? Não, tem que ser por nossa ação. Se você precisa o altar, às vezes você acha que não precisa. Josafá entendeu, eu preciso. Os demais homens de Israel entenderam, nós precisamos, e ao chegar ao altar do Senhor, eles não foram sozinhos. Eles levaram seus pequenos e suas esposas. A Jody não está aqui hoje à noite. E nossa situação aqui é um pouco diferente. Eu acho que talvez eu devo mudar isso. Ela sempre toca o piano. Ou parece que muitas vezes está tocando o piano. E eu perco a oportunidade de chegar no altar com ela por causa disso. Isso é culpa minha.
Porque eu falo para os irmãos, nós estamos aqui hoje em dia, eu e a irmã Jody, a família, porque várias vezes, não aqui necessariamente, mas em outras igrejas, principalmente em momentos de conferência lá nos Estados Unidos, nós chegamos ao altar junto. Eu lembro, em 2014, nós sofremos um acidente lá nos Estados Unidos. Alguns aqui lembram disso também. Um acidente muito feio. Foi a graça de Deus que não aconteceu nada com a família. Naquela época nós tínhamos até Joseph. Joseph era recém-nascido, estava na cadeirinha, a caminhonete, e a gente estava puxando um trailer, casinha, que a gente estava usando para morar enquanto a gente estava viajando, visitando as igrejas apoiadoras lá nos Estados Unidos. E como diz o mineiro, o trem deu errado. Estávamos descendo, saindo da cidade de St. Louis lá, e aí o pneu traseiro furou o lado do passageiro, e aí capotou tudo. Já contei a história várias vezes, mas então Deus nos livrou daquela situação, mas aquilo impactou a gente. Nós perdemos o único carro, veículo, e a nossa casa, assim. Perdeu tudo e até coisas lá dentro, tinha coisa que a gente não conseguiu salvar, porque ficou espalhado lá na rodovia, as coisas. A gente salvou o que podia. E eu lembro que após isso nós fomos em Houston, Texas, lá numa igreja que é uma bênção no nosso ministério, e chegamos lá e a igreja nos acolheu e nos tratou bem, entendendo a situação. Eu lembro que teve uma noite lá que teve um pastor convidado para pregar, ele estava pregando, e ele pregou uma mensagem, e parece que da introdução até a conclusão, a mensagem foi preparado para eu. Terminou a mensagem, e eu ia me levantar, mas antes que eu conseguisse me levantar, a minha esposa já se levantou. E ela pegou o corredor, foi lá no altar, eu por trás dela, nos dois, chorando, muito emocionado, porque, Deus nos apertou, e graças a Deus que Ele nos apertou, porque podíamos voltar a nossa visão para Ele, olhar para Ele. A palavra de Deus diz aqui, no verso 13, e todo Judá se pôs de pé diante do Senhor, com seus pequenos, as suas esposas e os seus filhos. Que nessa igreja tivesse mais pais no altar, que tivesse mais filhos no altar. A gente estava, uma vez eu e o Peter, nós fomos lá por Formiga. Ele não está aqui, então posso contar sem envergonhá-lo. Mas eu sabia que o Senhor estava trabalhando no coração dele sobre ele se render à vontade do Senhor, mudar-se aos Estados Unidos, estudar no seminário lá. E eu, como pai, não podia fazer muito além de orar e dar o conselho quando ele pedia, né? Porque eu não queria forçá-lo a tomar uma decisão, né? E ele estava orando, e eu fui convidado para pregar lá na igreja do pastor Dantas lá, e durante essa conferência da família que fui lá pregar, Deus tocou muito no coração do Peter. Eu vi, naquela noite ele chegou num altar tremendo, e eu fui lá com ele, nos oramos juntos. Graças a Deus por esse momento. Você não tem dinheiro nesse mundo, porque você poderia me pagar para eu trocar esse momento no dinheiro. Se você tivesse dinheiro suficiente, todo o dinheiro do mundo, eu não trocaria aquele momento para nada. Sabe o que precisamos fazer, irmãos? Colocar nossa família perante o Senhor. Colocar nossa família perante o Senhor. Buscar Ele junto, porque sabe, a batalha é maior que eu, mas a batalha também é maior que minha esposa. A batalha é maior que minhas meninas, que meus meninos. A batalha é maior que nós. Nenhuma família vai continuar unida porque ela tem força nela mesma.
Não vai ser pela força do pai, pela força da mãe. Mesmo se os dois estão unidos, assim, fisicamente falando, o casamento está dando bem, não vai dar certo. Porque a batalha é maior que a gente. Papai, mamãe pode estar junto enquanto o diabo está entrando pelo celular atrapalhando o filho. Como é que eu vou ter discernimento para perceber isso? O que está acontecendo na vida da minha menina, na vida do meu menino? Nós precisamos nos colocar como família perante o Senhor. E graças a Deus, sabe o que Josafá fez junto com Judá? Eles se colocaram como família perante o Senhor. E sabe como o Senhor respondeu? Agora para encerrar, eu acho muito interessante. Olha verso 14. Sabe, o Senhor, Ele é Deus, amém? Isso quer dizer que Ele pode fazer o que Ele quer, quando Ele quer, do jeito que Ele quer, amém? Agora, Ele sempre vai fazer o justo, Ele sempre vai fazer o que é reto, o que é certo. Mas sabe, Ele não muda a forma dele transmitir a palavra dele para seu povo. Olha aqui, 14. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação. Sabe, Deus até os dias de hoje usa o Espírito Santo dele, dando testemunha das palavras dele no meio da congregação. É um privilégio tão grande ter uma igreja local onde você pode se reunir com os irmãos. E eu sei que tem irmãos que a sua personalidade não combina muito com a sua, mas sabe, você não é o mais importante. Nem eu sou o mais importante. Sabe o que deve unir nós unir? Jesus Cristo. Sabe por que eu estou aqui com o pastor Rafael? Por causa de Jesus Cristo. Eu acho difícil achar dois homens mais opostos do que eu e ele. Mas nós trabalhamos bem. Estamos no ministério agora há anos, graças a Deus. Somos de dois países diferentes, de gostos muito diferentes. Tudo é diferente, menos uma coisa. A palavra de Deus. Jesus Cristo. Graças a Deus. Ele ainda fala no meio da congregação, e isso através do Espírito Santo, utilizando o quê? Olha aqui. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel. Quem que é Jaziel? A Bíblia fala, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf. Mas olha, ele não é um grande nome da Bíblia. Ele não é uma celebridade, né? Nossa igreja hoje em dia, questão no cristianismo hoje em dia, é igual ao mundo. Sempre procura um grande nome, sempre procura uma celebridade. Sabe quem você deveria procurar? O Senhor. E sabe, Ele vai usar pessoas que você nunca imaginou que Ele podia usar. Ele vai usar aquele que não tem muito talento, não tem muita beleza, para falar o quê? A palavra dele para você. Amém? Ele vai usar aquele que você achava que não podia usar, porque sabe o que Deus quer que seja exaltado? A palavra dele. O problema é quando o homem está sendo exaltado. O problema é, e esse aqui é interessante, ele é dos filhos de Asaf, e se você voltar lá, esses levitas eram músicos. Hoje em dia, quantos cantoras são celebridades no meio evangélico? Mas será que eles estão exaltando Cristo ou eles mesmos? Eu não citei nomes. Eu estou perguntando. Eu creio que você deveria pensar nisso. Nós deveríamos pensar nisso. Porque enquanto Deus usa a música, graças a Deus que Ele usa, a palavra de Deus mostra isso, sabe o que Ele usa mais que a música? Guarde aqui, por favor, olha Tito capítulo 1.
Tito capítulo 1. Olha verso 3. Tito 1, 3. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Olha, eu gosto de música, eu gosto de cantar. Não sei se eu consigo cantar muito bem, mas eu gosto de cantar. Eu sou muito ligado com música, infelizmente demais. Eu posso entrar numa loja, se eu me descuidar, eu saio cantando música que não tem nada a ver com Deus, porque a minha orelha parece que ela cativa lá a música. Né? Eu tenho que me policiar, estou falando a verdade. Né? E é porque eu sou assim, eu gosto de música. Mas sabe o que eu desejo fazer? Eu quero gostar da música que Deus gosta. E mais importante que isso, se eu tivesse que escolher entre a música e a palavra de Deus, eu sei. A minha convicção pela palavra de Deus é que eu teria que escolher o quê? A palavra de Deus. Amém? Porque é pela palavra de Deus que eu vou ser edificada, que eu vou ser transformado. Olha aqui, em esperança, verso 2, da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes do começo do mundo, mas a seu tempo manifestou sua palavra como? Pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. Deus manifesta a palavra dele pela pregação. Deus que escolheu esse aqui. Não fui eu. Irmãos, eu falo a verdade para vocês. Hoje, eu estou contente em fazer o que Deus me chamou para fazer. Eu me entendo como muito limitado. E a minha dependência é do Senhor. Que o Senhor abençoe as mensagens, que Deus use. Mas se Deus deixasse eu escolher, tchauzinho. Você não vai ver Mateus mais. E o pior é que eu gostaria de fazer é coisa, quando se compara com o que Deus me deu para fazer, é coisa ridícula. Eu quero tocar gado. Me dá um cavalo bom e uma manada de gado. Eu estou lá em Montana, Texas. Deus abençoe a gente. Longe de todo mundo. Eu falei, é ridículo. Comparando com esse aqui, que grande oportunidade que eu, um mero vaso, eu sou quem? Sou nada. Mas que privilégio estar aqui, poder pregar a palavra de Deus. E tentar pregar aquela palavra que Deus quer para você hoje à noite. Para te edificar, para que você se aproxime mais a esse Deus que nós servimos. E sabe o que eu entendo? Eu sei que parece ridículo, mas isso não é ridículo, porque é plano de Deus. Ele escolheu usar um pregador, que é nada, para transmitir a palavra dele. O quanto mais que o homem recebe a glória, o quanto menos que Deus está sendo glorificado. Isso é o que a palavra de Deus diz. Talvez você nunca leu 1 Coríntios 1. Leia em casa, não leia agora, por favor, mas em casa, leia 1 Coríntios capítulo 1, o capítulo inteiro, e você vai entender muito bem o que eu estou falando. Sabe o que Deus fez aqui em 2 Crônicas 20? Ele pegou um homem que a gente não sabe quem que era, assim, ele não é Davi, ele não é Elias, ele não é Moisés, ele não é Eliseu, ele não é nem... ele não é nem Zacarias, Isaías, né? Naum, Amós, até esses profetas menores. Ele não é nem disso, ele não teve nenhum livro da Bíblia que foi nomeado por ele. Ele teve essa oportunidade. Sabe o que Deus fez? Olha o verso 15. E ele disse: ouvi todo o Judá e vós habitantes de Jerusalém, e tu, rei Josafá, assim diz o Senhor a vós: não temais, nem vos amedronteis, em razão desta grande multidão, porque a batalha não é vossa, mas de Deus. A mensagem era o quê? A batalha não é vossa, mas de Deus. Ele lutará
a seu favor. Glória a Deus! Nós temos um Deus que luta a nosso favor. Como é uma bênção. Talvez hoje não pesa tanto, não impacta tanto, mas quando recebe o exame do sangue, quando recebe a notícia, aquela pior que você nunca queria receber, quando você vê que o mês foi mais longo do que o salário conseguiu cobrir. Pastor, então, a vitória é com Deus, a batalha é dele, nós não precisamos fazer nada. Nós precisamos fazer algo. Olha aqui, verso 16. A mensagem continuou, o esboço continuou, o pregador continuou pregando. Ele falou o quê? Amanhã descereis contra eles. Ok? Pensa bem. O homem, o profeta Jaziel, ele vem pregando, profetizando. A batalha não é vossa, é do Senhor. Então é só ter fé, mais nada. Não precisamos fazer nada. Não. Sabe o que ele falou? Vocês precisam se posicionar. Deus quer ver sua fé. Olha, Deus não chama o seu soldado à covardia. Ele o chama à ação, confiando nele. Sabe o que Deus fez? Ele mandou que o povo dele, olha, amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pelo penhasco de Ziz, e vós os encontrareis no fim do ribeiro, diante do deserto de Jeruel. Você está entendendo o que ele fez? Ele os mandou fazer, você está entendendo? Vai lá, se posiciona contra eles. E daí eu vou agir, e vocês não vão ter que lutar. Mas não era assim, fica em casa, senta no sofá, cruza as pernas, os braços, fica lá, deitado, lá descansando, eu vou lutar por você. Não, ele os mandou se posicionar contra o inimigo. Sabe o que Deus nos manda fazer? Se posicionar contra o inimigo. Você não pode relaxar. Você não deve se comprometer. Não deve deixar uma brecha na armadura. Deve fechar a armadura. Pela fé, avançar. O segredo da vitória na vida do crente não está em sua força, mas está em sua posição. Sabe? Olha aqui, verso 17. Eu não terminei o versículo. Vamos de novo do começo. Eu não terminei o versículo agora, mas eu vou terminar. Vós não precisareis lutar nesta batalha. Posicionai-vos, ponde-vos parados de pé, e vede a salvação do Senhor convosco, ou Judá e Jerusalém. Não temais, nem estejais desfalecidos. Amanhã saí contra eles, porque o Senhor será convosco. O Senhor os mandou a se posicionar. Se posicionar com quem? Com Ele. Amém. Sabe o que você deveria fazer perante essa batalha que é maior que você? O ataque que é iminente? É confiar no Senhor, se posicionando, ou seja, continue sendo fiel. Sabe o que Deus está procurando? Ele está procurando um crente que se posiciona. Ele não vai lutar a batalha por você se você fica parado, assim, no sentido de não sair para a guerra. Imagina o que teria acontecido se eles não obedecessem ao Senhor, se eles não saíssem para se posicionar contra o inimigo. Você acha que Deus teria dado vitória para eles? De jeito nenhum. O Senhor quer que nós posicionemos. Ele não chama a covardia. Ele não chama a nós nos posicionarmos do lado dele. Sim, a vitória vem por ele. Vem por confiar na força dele. Mas você e eu, nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos nos posicionar com ele.
nós sozinhos somos sempre um fracasso. Nós sozinhos somos sempre um fracasso. Deus é tudo. Então, do lado dele, a vitória é garantida. Mas o inimigo nos convence de que, já que a batalha é maior e que, pelo fato da gente não ter força, o que deveríamos fazer? Fugir, se esconder. Essa é a vontade da minha carne, é a vontade da sua. E o Senhor fala, não, vem cá, fica aqui do meu lado e veja bem o que eu vou fazer. Se posiciona com Ele. Continue fazendo o que Deus já te revelou como o certo. Continue o agradando. Continue colocando não somente a si mesmo perante o Senhor, mas coloque a sua família perante o Senhor também. Para encerrar, vamos ler agora o que Deus fez. Segundo Crônicas 20, começando no verso 19. E os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos de coraitas levantaram-se para louvar ao Senhor Deus de Israel em alta voz. E eles se levantaram cedo pela manhã e saíram para o deserto de Tecoa. Enquanto saíam, Josafá pôs-se de pé e disse: Ouve-me, ó Judá, e vós, habitantes de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus, assim sereis estabelecidos, crede nos seus profetas, assim prosperareis. E quando ele tinha consultado o povo, indicou cantores para o Senhor que louvariam a beleza da santidade enquanto saíam diante do exército, e para dizer: louvai ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. E quando eles começaram a cantar e a louvar, o Senhor preparou emboscadas contra os filhos de Amon, Moabe e do monte Seir, os quais vieram contra Judá, e eles foram feridos, porque os filhos de Amon e Moabe se levantaram contra os habitantes do monte Seir para matá-los e destruí-los por completo. E quando massacraram com os habitantes de Seir, cada qual ajudou a destruir um a outro. E quando Judá veio em direção à torre de vigília no deserto, eles olharam para a multidão, e eis que eles eram corpos mortos, caídos por terra, e nenhum escapou. E quando Josafá e o seu povo vieram tomar o despojo deles, acharam no meio deles tantas riquezas, com os corpos mortos, quantos joias preciosas em abundância, as quais eles arrancaram para si, mais do que conseguiam carregar, e estiveram 3 dias recolhendo o despojo, pois era muito grande. Eu não estou pregando aqui hoje à noite. Se você confiar no Senhor, se posicionar com Ele, você vai ficar rico nessa vida. Mesmo se você ficasse rico nessa vida, não ia adiantar. Porque a riqueza desse mundo fica, amém? Mas sabe, haverá um dia quando você vai se apresentar perante Jesus Cristo, no tribunal de Cristo. E ali haverá a oportunidade de receber o quê? O despojo, as riquezas pela batalha que você lutou. E como você lutou? Se posicionando do lado de Jesus Cristo. O versículo para terminar está no verso 18. A palavra para terminar é verso 18. E Josafá curvou a sua cabeça com a sua face para o chão. E todo Judá e os habitantes de Jerusalém caíram diante do Senhor, adorando o Senhor. O mundo fala: mas que estratégia é essa? Ah, mas que loucura! Você deveria prová-lo para ver. Você deveria provar essa estratégia para ver. Ela não é loucura. Ela é a verdadeira vitória. Será que hoje à noite você está em situação que está gritando para socorro? Sabe o que Deus está falando? Eu lutarei a batalha para você. Basta você se posicionar e confiar em mim. Vamos